O que você vai ver hoje não é apenas a prisão de um banqueiro, é o desmoronamento do castelo de cartas que sustenta o poder em Brasília. Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, está preso novamente. Mas não é só isso. O bloqueio de 22 bilhões de reais enviado pelo ministro André Mendonça enviou um recado claro. A festa acabou. E o desespero de Lula e do atual sistema é visível. Por que o Palácio do Planalto está em pânico? Porque a delação de Vorcaro tem o poder de atingir o coração do STF, alcançando nomes que até ontem eram intocáveis, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Prepare-se, porque o Arquivo X da República vai abrir agora a caixa preta que pode mudar o destino de Jair Bolsonaro. Daniel Vorcaro, preso, determinação que chega do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, ele que é o relator das investigações no Supremo Tribunal Federal, que vem fazendo aí uma série de movimentações desde que assumiu a relatoria, não só no que diz respeito à relação com a Polícia Federal, conferindo mais autonomia à PF nessas investigações, mas também agora, diante dessa que é a terceira fase da Operação Compliance Zero, determinando a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele volta à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. Ele que já tinha sido preso em novembro do ano passado, ficou uma semana detido. Foi solto e utilizava tornozeleira eletrônica. Tem a reportagem já aqui no site da CNN, trazendo as últimas informações e confirmando que Daniel Vorcaro é um dos alvos dessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Há ainda outros 3 mandados de prisão. Estamos aqui apurando nesse momento mais detalhes com relação a essa operação sobre quem são os outros alvos. Fora isso, há mandados de busca e apreensão, 15 pelo menos, que são cumpridos nos estados de São Paulo e também de Minas Gerais. Portanto, Daniel Vorcaro agora já estaria na Superintendência da Polícia Federal, na capital paulista. Sejam bem-vindos ao Arquivo X da República. Hoje nós vamos conectar os pontos que a mídia tradicional está tentando esconder. Por que André Mendonça, o indicado de Bolsonaro, assumiu essa relatoria com tanta força? Por que o governo Lula perdeu o sono esta noite? E como uma delação premiada pode não apenas derrubar ministros, mas abrir caminho para uma revisão criminal histórica das condenações de Jair Bolsonaro? Fique até o final, porque o que eu vou te mostrar sobre as noitadas de Vorcaro e os vídeos secretos de chantagem vai te deixar indignado. Lauro Jardim revelou na sua coluna do Globo os detalhes picantes das noitadas de Vorcaro em São Paulo. A gente tinha lá o Cine Trancoso, agora em São Paulo. E ele oferecia, segundo o Lauro Jardim, semanalmente para os amigos, né? Muito amigos e pessoas da classe política e empresarial que ele queria influenciar. Influenciar é comprar mesmo, ele quer comprar ou ameaçar depois tendo os vídeos dessas pessoas, como eu já disse aqui, é isso que o Vorcaro fazia. Ele comprava com a luxúria, ele comprava entregando moças a esses políticos e depois ele chantageava tendo os vídeos dessas pessoas. Não podia entrar ninguém com o celular, só o dele. Até a liquidação, diz a matéria, até a liquidação do Master, Daniel Vorcaro não economizava para agradar os amigos e a quem ele queria ganhar simpatia, não é? Um exemplo aqui dado pela matéria é, ele bancava todas as terças-feiras uma animada noite no bar Alameda Lorena, nos Jardins, aqui em São Paulo, em que misturava seus convidados a uma seleção de moças especialmente contratadas para entretê-los, diz o Lauro Jardim, claro, com palavras muito bem escolhidas, para não dizer o que era mesmo, né? Que era um surubão. Uma média de 40 pessoas por noite, de homens tinha 10, ou seja, 10 homens e 30 mulheres. Um frequentador disse que Vorcaro apenas chamava amigos, mas não necessariamente ele, Vorcaro, frequentava o lugar. Cada noite dessas, entre bebidas e comidas incluídas, saía por nada menos que R$400 mil. Para entender o pânico, você precisa entender o método. Vorcaro não era apenas um banqueiro, ele era o mestre da influência. Imagine festas semanais nos Jardins, em São Paulo, custando R$400 mil por noite. 10 homens para 30 mulheres. Mas havia uma regra de ouro.
Ninguém entrava com celular, só o dele. Por quê? Para criar o que em Brasília chamam de arquivo de segurança. Imagine quem estava nessas festas: políticos de alto escalão, figuras do judiciário e do Banco Central, todos sendo filmados enquanto desfrutavam do luxo pago com o seu dinheiro, com as fraudes que agora a PF investiga. Essa rede de influência garantia que o Banco Master fosse intocável. Toffoli, que foi o relator anterior, mantinha o caso em banho-maria. Mas a caneta mudou de mãos. O terrivelmente evangélico André Mendonça não apenas mandou prender, como asfixiou o grupo financeiramente. Agora, acuado, Vorcaro tem uma única saída: a delação premiada. E é aqui que o sistema treme. Se ele entregar os vídeos, se ele entregar os nomes de quem frequentava a Alameda Lorena, o governo Lula cai por osmose e o STF entra em colapso institucional. Lula acreditava que tinha o STF sob controle total, mas o que ele não contava era com a independência técnica e a coragem de André Mendonça neste momento crucial. Ao assumir a relatoria e imprimir um ritmo devastador, Mendonça quebrou o pacto de silêncio. A delação de Vorcaro é a bomba atômica que pode provar relações não republicanas entre o banqueiro e ministros como Moraes e Toffoli. Se ficar provado que o sistema trabalhou para proteger criminosos enquanto perseguia opositores, toda a narrativa contra Jair Bolsonaro desmorona. Estamos falando da possibilidade real de uma revisão criminal. Se o próprio sistema que condenou Bolsonaro for exposto como corrupto e manipulado por interesses de banqueiros fraudadores, a justiça brasileira terá que retroceder. André Mendonça pode ser, de fato, a peça que faltava para restaurar a ordem e a verdade. O cerco fechou. O pacto com o eixo que mencionamos no vídeo anterior está sendo destruído de dentro para fora. O Arquivo X vai continuar acompanhando cada passo dessa delação, porque se os nomes de Moraes e Toffoli aparecerem oficialmente nos depoimentos, o Brasil terá um novo amanhã. Mas não se engane, o buraco é muito mais embaixo. A Operação Compliance Zero não parou na porta do Banco Master. Ela invadiu o coração do sistema financeiro nacional. As investigações revelaram que o esquema de Vorcaro tinha sócios dentro do próprio Banco Central. Estamos falando de nomes como Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Imagine o nível de perigo. Os homens responsáveis por fiscalizar a integridade do seu dinheiro estavam supostamente na folha de pagamento do esquema. Isso explica por que o Banco Master crescia de forma meteórica enquanto outros quebravam. Isso é o que chamamos de Estado paralelo. Enquanto o cidadão comum luta para pagar impostos e o microempreendedor é perseguido por qualquer centavo, a elite do sistema financeiro criava uma bolha de proteção ilegal. Lula e o PT sabem que, se Vorcaro abrir a boca sobre como essas nomeações no Banco Central foram articuladas e quem deu as ordens políticas para fazer vista grossa, o governo perde sua última máscara de moralidade. A prisão de Vorcaro por André Mendonça é o primeiro dominó de uma fileira que termina diretamente no gabinete presidencial. A grande questão que Brasília tenta calar é: se o sistema jurídico e financeiro foi manipulado para beneficiar um banqueiro em troca de influência política e chantagem, quão legítimas são as perseguições contra Jair Bolsonaro? A verdade é que André Mendonça detém hoje a chave que abre a cela da injustiça. Uma delação de Vorcaro, que expõe a Moraes e Toffoli, anula a credibilidade de qualquer decisão anterior desses ministros. Estamos diante do maior potencial de revisão criminal da história do Brasil. O castelo de Lula está derretendo. Eles tentaram sufocar o povo, mas o arquivo de segurança do Vorcaro virou a corda que vai enforcar o sistema. O Arquivo X da República não vai recuar. Se você quer ver a verdade prevalecer e o Brasil ser limpo dessa podridão, você precisa fazer sua parte. O algoritmo tenta nos silenciar, mas a sua voz é mais forte. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. O
pânico em Brasília é real. E a informação é a nossa única arma. O que você acha? André Mendonça vai conseguir limpar o STF ou o sistema vai tentar derrubá-lo primeiro? Comenta aqui embaixo. Este é o Arquivo X da República. Até a próxima!